É isso aí, pessoal, com grande alegria. Professor Wilson Cortez, os alunos e os amigos me chamam de professor Tudão. Não me pergunte ainda o porquê, porque na verdade a gente não tem essa de onde começou esse apelido, mas com grande alegria estou aqui, junto aqui ao projeto do meu curso, da sua pós-graduação em Direito Tributário, para te ajudar numa parte muito interessante aqui do nosso Código Tributário Nacional, que vai falar da administração tributária e da fiscalização. E eu sei assim que através do convite do professor Spielberg, a gente veio aqui para poder ajudar vocês nessa preparação, mas a gente, a princípio, tem a honra também de ter dado aula de direito tributário para o professor, né, Alessandro, e hoje vocês aqui vão poder ter, né, essa experiência de poder ter uma aula sobre administração tributária e fiscalização com um fiscal, né, que trabalha há 24 anos na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Então, estou aqui para poder realmente acrescentar aí no curso de vocês, numa área que eu tenho certeza que é uma área muito especial, porque aqueles que vão executar, né, a proteção dos interesses dos seus clientes junto à administração tributária, provavelmente vão se deparar com esses artigos que a gente vai estudar do Código Tributário Nacional lá no livro 2, que fala das normas gerais de direito tributário. Então, vou me apresentar então, professor Wilson Cortez, fiz aqui uma breve apresentação aqui para você poder entender, né? Então a gente vai estudar juntos aí o nosso direito tributário na parte da administração tributária e da fiscalização. Prazer muito grande poder estar aqui junto com vocês. Minha breve apresentação, né? Então eu sou o professor Wilson Augusto Cortez, sou servidor público desde 1985. Não façam as contas, por favor. Capitão-tenente, engenheiro naval, bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval lá do Rio de Janeiro, engenheiro naval pela Politécnica de São Paulo e bacharel em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba. Sou especialista em Direito e Legislação dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Sou auditor fiscal da Receita do Estado de São Paulo há 24 anos, trabalho hoje na Delegacia Regional Tributária de Campinas. Sou professor em diversos cursos preparatórios, alguns que já se encerraram, mas para você ter uma referência, né? O Luiz Flávio Gomes, o LFG, o Damásio, nós demos aula lá. E, a princípio, no Gran Curso Online, direção concurso. Então, a gente gosta muito de ajudar os alunos na sua preparação, às vezes, para concursos públicos. Você vai me encontrar com o professor Tudão na internet. Você me encontra também lá no blog do Tudão, também no @professor_tudão, tanto nas mídias assim mais próximas, aí o Instagram, o Facebook, né? O YouTube, nosso canal do YouTube sempre com alguma novidade, alguma informação nova, então a gente está sempre ajudando o pessoal, tá bom? Mas o nosso tema de hoje é esse aqui, né? Da administração tributária e da fiscalização. E para mim é uma alegria falar a respeito desse tema, porque eu sempre falo que, ao mesmo tempo que essa parte do Código Tributário Nacional ensina ao fiscal a trabalhar, ela também é uma parte do Código Tributário Nacional que ensina o advogado a fiscalizar. É o advogado a fiscalizar se a ação fiscal está coerente ou não. Aliás, eu tenho várias situações onde verdadeiras ações fiscais se tornaram ilegítimas ou ilegais porque não estavam cumprindo aquilo que o CTN prevê. Então, eu queria uma especial atenção e quero tentar trazer aqui um modo muito prático aqui. Inclusive, eu gostaria de estar na tua frente como a responder perguntas dos colegas a respeito e aproveitem dessa minha experiência de 24 anos de fiscalização, porque tenho 37 anos de serviço público, 24 de fiscalização, 13 na Marinha do Brasil, 24 como fiscal aqui do Estado de São Paulo, e eu quero colocar tudo isso a teu serviço aqui para poder te ajudar, né, a entender bem esse assunto tão interessante e tão importante. Então, para isso, vamos começar então do CTN, né? Mas antes disso, vamos definir o que é a administração tributária e a fiscalização de acordo com a doutrina, né? A administração tributária, como nós vamos estudar, é uma atividade do poder público voltada para a fiscalização e para a arrecadação tributária. É um procedimento que tem por objetivo verificar o cumprimento das obrigações tributárias, praticando, quando for o caso, os atos tendentes a deflagrar a cobrança coativa e a expedir as certidões comprobatórias da situação fiscal do sujeito passivo. Professor Arada, né, nos permite aí essa boa informação. Então, primeira coisa, né, quer dizer,
Quando a gente vai falar aqui de administração tributária, a gente vai falar da ação que a fiscalização tem, de verificar, e a fiscalização aqui a gente fala das 3 esferas, federal, estadual e municipal. E a gente vai citar isso daqui a pouco com um pouquinho mais de detalhes. Mas, de toda forma, essa fiscalização, essa administração tributária, ela quer verificar o bom cumprimento das leis tributárias pelos contribuintes, pelos sujeitos passivos, tanto o contribuinte, aquele que tem relação pessoal direta com o faturador, lá do artigo 121 do CTN, quanto o responsável tributário, aqueles que a lei manda pagar o tributo, mesmo não sendo contribuinte do imposto, ou manda cumprir obrigações acessórias a respeito do tributo. Então, na realidade, essa atitude da Secretaria da Fazenda, ou da Receita Federal do Brasil, ou das Secretarias Municipais de Finanças, essa é uma necessidade, uma vez que o tributo é a maior das receitas públicas derivadas que, a princípio, compõem o patrimônio do Estado para prover o bem comum. Então, isso vai sempre, a fiscalização, a atividade tributária sempre vai existir para que haja o funcionamento coerente do Estado. E essa atividade tem que ser em parceria. Então, não é que fiscais sejam inimigos dos contribuintes. Durante muito tempo foi assim que foi pensado. Inclusive, eu sou professor, né, da matéria relacionada à educação fiscal, e a gente vê que cada vez mais, conforme a população é educada sobre a educação fiscal, mais entende-se que esse abismo muito enorme que existia antigamente entre a fiscalização e os contribuintes, ele está cada vez diminuindo mais. Mas isso é necessário, né, porque tem que haver um ato de cooperação, né? Tanto o contribuinte, o sujeito passivo, e o fisco têm que cooperar entre si para que haja um entendimento a respeito daquilo que está sendo verificado, sendo fiscalizado, sendo, a princípio, por isso que ele fala, né? Atos, vai ser feito o quê? A verificação quanto ao cumprimento das obrigações tributárias, praticando, quando for o caso, os atos tendentes a deflagrar cobrança coativa. E é claro, não é essa a finalidade principal de uma verificação fiscal. Verificação fiscal é a verificação do cumprimento das obrigações tributárias principal e acessórias. Mas uma das atividades que o fiscal vai fazer é lavrar o auto de infração, ou seja, comunicar a lavratura do auto de infração, o lançamento direto ou de ofício, previsto lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional, para o contribuinte, né? Então, mas isso é quando? Quando encontrar-se irregularidades no cumprimento das obrigações. Então, o que o fiscal faz é justamente exercer a administração tributária junto ao contribuinte. A fiscalização, então, é o ato de empreender exames e verificações, de controlar as execuções ou funcionamentos, tudo com vistas ao fiel atendimento das obrigações tributárias a cargo dos contribuintes. Professor José Jaime de Macedo Oliveira. Então, veja, você, então, fiscal, ele não serve só para a lavratura de auto-infração, não é isso. Aliás, eu, com 24 anos de carreira, não tenho prazer em lavrar auto-infração. Na verdade, eu faço exame, faço as verificações e muitas vezes eu sou levado até a empresa, por ordem, inclusive, superior, para fazer o quê? A execução das verificações fiscais para auxílio do contribuinte, para informação do contribuinte. Então, não tem caráter punitivo, mas tem caráter informativo. Tem caráter de ajuda, de auxílio. Aliás, muitas vezes eu trabalhei nos postos fiscais da onde eu passei, né? Justamente no plantão fiscal. Quer dizer, a gente estava lá para tirar dúvidas, né? Ficávamos lá plantonistas durante todo o dia para tirar dúvidas. Às vezes você não sabe que existe esse serviço dentro das secretarias, mas existe o plantão de dúvidas justamente para tirar dúvidas a respeito do cumprimento da legislação. Então, isso economiza muito tempo e os advogados que, a princípio, se utilizam desse serviço de plantão de dúvidas, eles acabam saindo na frente, porque eles acabam tendo um entendimento muito melhor a respeito do cumprimento da legislação. Isso sem falar na consulta tributária, que é uma forma de processo administrativo tributário não contencioso, onde você, de uma forma oficial, vai receber uma resposta à sua dúvida, né? E aquela resposta faz lei entre as partes, ou seja, fisco e contribuintes têm um relacionamento onde, a princípio, a consulta foi dada e a resposta à consulta deve ser seguida pelos contribuintes. E isso é uma resposta oficial, é um posicionamento oficial do Estado, ou do município, ou da União a respeito daquela determinada situação. Então, entendemos que a fiscalização ela vai sempre existir, né? Não tem como uma empresa falar assim, olha,
E é interessante, né? Depois que você se constitui, depois que você, a princípio, cria o seu CNPJ, depois que você aparece, né, para o Estado, aí sim é que as fiscalizações parece que vão para cima daquele que está regularmente inscrito. Mas muitas vezes é isso mesmo, né? Quer dizer, uma vez que você está constituído, é que você aparece nos nossos a princípio controles, e você a princípio começa a ser verificado junto com o mundo de outras empresas. Agora, se você a princípio, não vou abrir porque o fiscal até falou lá no curso do meu curso lá que a princípio quem aparece é quem é fiscalizado. Toma cuidado, porque nós temos as operações que são feitas justamente para aqueles que não estão inscritos, que estão em funcionamento, que a gente percebe que recebem notas fiscais, percebe que a princípio existe lá uma pessoa física comprando um monte de produto em grande quantidade e, no final das contas, é uma empresa. Mas é uma empresa que ainda não se constituiu. E aí nós vamos lá para poder fazer a verificação fiscal. Tudo bem? Vamos então agora começar a falar a respeito das formas de fiscalização que uma empresa pode, a princípio... vamos falar só da parte tributária, não vou falar da parte trabalhista, não vou falar da parte, por exemplo, relacionada à vigilância sanitária para um estabelecimento que tenha... trato com, por exemplo, com alimentos. Não vou falar, por exemplo, da parte do IBAMA a respeito de situações relacionadas ao meio ambiente. Vou falar da parte relacionada aos tributos, tá bom? Então, eu estou aqui para poder ajudar você com isso. Então, quando a gente fala fiscalização, sabe que alguns advogados acabam perdendo, né, a oportunidade, a princípio, de demonstrarem mais saber, porque eles se esquecem que quantas vezes eu já recebi advogados querendo ir, né, junto à repartição da Receita Federal e compareceram lá na Receita Estadual, onde eu trabalho durante 24 anos. Então, muitas vezes a gente tem que estar até com o endereço na cabeça para poder ajudar. Não. O endereço que o senhor está procurando é... Então, na verdade, a gente tem que começar a lembrar o que você estudou lá na Constituição Federal, lá no Sistema Tributário Nacional, de que existe uma repartição dos impostos prevista na Constituição, onde, a princípio, os artigos 153 fala dos impostos que são de competência da União, 155, imposto de competência estadual, e o 156, imposto de competência municipal. Então, se você for falar a respeito de uma dívida ativa, de um terreno de um cliente seu, né, de um galpão, de um barracão, sobre o IPTU, você tem que ir lá na Receita Municipal tratar sobre esse assunto. Agora, se o problema é que você está falando de uma transportadora e vários débitos de IPVA do vendedor anterior, aquela que foi comprado pela sua transportadora, estão aparecendo no nome da sua transportadora, aí você tem que falar onde? Você vai lá no Estado. Como, a princípio, você tem uma dúvida quanto ao cumprimento de algumas contribuições, né, a contribuição social sobre o lucro líquido, o imposto de renda da pessoa jurídica, eu vou lá na União. Então, na verdade, a gente tem que lembrar-se dessas competências, meus queridos, né? Então, os advogados, eles sabem que a fiscalização federal ela é feita tanto por auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, como por analistas tributários da Receita Federal do Brasil. Inclusive, o concurso que parece que vai sair daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai ter 699 vagas para o cargo de auditor e de analista. Depois nós temos a fiscalização estadual, e aí são os auditores fiscais da Receita Estadual, que aí são mais de, né, são os 26 estados mais o Distrito Federal, e nós temos aí os fiscais municipais, que são os auditores fiscais da Receita Municipal. Então, uma primeira pergunta que eu diria para você fazer para o seu cliente, né, quando alguém, por exemplo, ligar para você, olha, estou sofrendo uma fiscalização, você tem que falar para ele, de qual órgão? Pergunta se ele é fiscal federal, estadual ou municipal. Ou, de repente, ele não é nenhum desses três. Ou, de repente, ele começa a engasgar. Queria dizer uma coisa para você. Infelizmente, você vai lá na 25 de março, vai lá na Praça da República, lá em São Paulo, tem gente vendendo carteira de fiscal lá, né? A gente brinca assim, mas é real. Então, qual que é o primeiro dever que um fiscal tem quando ele entra num estabelecimento? Ele se apresenta e mostra a sua identidade funcional, comprovando que ele é fiscal. E ele dá, inclusive, uma cópia da ordem de serviço que o mandou até lá, onde tem um telefone para você ligar e você confirmar se ele realmente faz parte do corpo de fiscais que, a princípio, trabalha junto à Secretaria da Fazenda, junto à Receita Federal, junto à Receita Municipal. Não é somente uma situação, a princípio, de um documento
que pode ser falso, que vai, a princípio, comprovar que aquela ação fiscal está acontecendo. Eu já vi vários contribuintes, a princípio, pegando a ordem de serviço fiscal, pegando o telefone e ligando para o posto fiscal. Vem cá, tem um fiscal tal, 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 e ele está aqui, eu queria saber se ele realmente é da Secretaria da Fazenda. E aí o pessoal que está lá vai lá pesquisar, olha, realmente tem uma ordem de serviço aqui dizendo que ele tem ali que fazer essa visita no dia de hoje. Acabou. É oficial, né? O seu cliente está sendo, a princípio, oficialmente fiscalizado. E é normal. É comum, faz parte do contexto do trabalho do dia a dia da administração tributária. Tudo bem? Aí ele fala assim, ó, lembremos então que o fiscal federal vai estar preocupado com o quê? Imposto de renda pessoa jurídica, imposto de renda pessoa física, também é o fiscal federal que vai analisar, o imposto sobre a propriedade territorial rural, o imposto sobre operações financeiras, o imposto sobre produtos industrializados. Se for relacionado às tarifas alfandegárias, estamos falando aí de imposto de importação, imposto de exportação, que estão relacionados ao comércio exterior, as taxas federais, as contribuições especiais previstas lá no artigo 149, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios. Isso é matéria, né, de um fiscal federal ir lá fiscalizar a empresa. Então, uma empresa ela pode estar sendo fiscalizada pelo fiscal federal. Mas se for um fiscal do Estado, ele vai estar preocupado com o quê? Com um importante imposto, que é o mais importante dos estados, que é o ICMS. Nós temos também o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doações, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, as taxas, a contribuição de melhoria, as contribuições previdenciárias. Então, na idade, veja, nós temos contribuições previdenciárias que são cobradas pelos estados por exceção. Então, essas também podem ser fiscalizadas pelos estados. E também nós temos aí a situação municipal. Né? No caso do município aqui, nós temos o ISS, o IPTU, o ITBI, as taxas e contribuições de melhorias, também nós temos as contribuições previdenciárias e a COSIP. A COSIP é aquela contribuição para a iluminação pública, prevista lá no artigo 149A. As contribuições previdenciárias, só colocando aqui uma parte, elas são de caráter federal. A princípio, a destinação delas, a princípio, quanto ao que for auferido com elas, é que vai para estados e municípios. Normalmente, você vai ver que a União é que vai fazer a fiscalização a respeito das contribuições previdenciárias. Pode haver convênio de mútua assistência, convênio entre a União e o Estado, entre a União e o município, para que haja transferência da capacidade tributária ativa. Não da competência para tributar, mas da capacidade tributária ativa. Tudo bem? Então, a gente já sabe que, olha só, vou até perguntar para você, você acha que uma empresa pode estar ao mesmo tempo sendo fiscalizada pela União, pelo Estado e pelo município? Pode. Pode. Eu já me deparei com algumas empresas quando encontrei lá fiscais federais, que estavam lá fiscalizando imposto de renda, né? E eu estava lá fiscalizando o ICMS. Mas a empresa tinha lá, por exemplo, operações onde você tinha a incidência do ICMS e a incidência do ISS como uma dupla incidência, que são os casos das exceções, das ressalvas previstas na Lei Complementar 116 de 2003, que é a nossa lista de serviços. Então, às vezes eu estava lá fiscalizando uma oficina mecânica, então o fiscal federal estava fiscalizando o imposto de renda, eu estava fiscalizando o ICMS sobre o material utilizado na retífica de motores e o fiscal municipal estava fiscalizando o ISS sobre a mão de obra. Então, quer dizer, você, por causa das situações relacionadas aos diversos tributos que nós temos hoje no mundo jurídico, você pode se deparar com uma pessoa que, a princípio, é fiscalizada das três formas. Você entendeu? Agora é o seguinte, vamos agora trazer um pouco mais para a prática, professor. Professor, me ajuda, professor, porque eu quero ser um advogado que realmente vai ajudar o meu cliente, que realmente tem um entendimento a respeito da situação. E eu estou aqui para poder realmente trazer a situação mais prática, a situação... Claro, a gente não consegue fugir do texto que está descrito aqui no CTN, mas a gente precisa, de alguma forma, né, trazer essa situação mais prática. Então, a gente vai já começar pela não aplicação de disposições legais excludentes e limitativas. Ou seja, para cada um dos dispositivos do Código Tributário Nacional, eu vou colocar um tema, que é justamente o tema de uma parte da nossa aula, tá bom? Então, ó, não aplicação de disposições legais excludentes e limitativas. Olha só o poder da fiscalização, o poder da administração tributária. Então, olha só. O artigo é o 195 do Código Tributário Nacional e ele fala assim, ó, para efeitos da legislação tributária,
não tem aplicação quaisquer dispositivos legais que excluam ou limitem o direito da fiscalização de examinar mercadorias. Veja o quanto que, a princípio, a fiscalização pode examinar. Mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou dos produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Olha só que coisa, né? Quer dizer, o que seria uma disposição legal excludente ou limitativa? É como se você, a princípio, tivesse algo feito através de uma lei estadual, algo feito através de uma lei municipal ou uma lei federal, dizendo que o fiscal não pode fiscalizar as mercadorias que estão dentro do estabelecimento, os documentos que estão dentro do estabelecimento. Olha, eu vou até numa situação mais grave. Imagina você, a princípio, indo, né, defender a sua cliente e a sua cliente, por exemplo, você é advogado de uma determinada empresa e a sua cliente acabou de receber uma visita num fiscal. E o fiscal, a princípio, solicitou que, a princípio, fosse aberto o cofre dentro da empresa. E aí você falar assim, não, mas o cofre é algo muito pessoal, é personalíssimo. Você citar até a própria Constituição Federal em alguma das situações, né? Vida íntima, garantia da intimidade, da vida privada. O problema não é o cofre em si, o problema é ele estar onde ele está. Vou falar para você de novo, querido advogado. O problema não é o cofre. Se o cofre está dentro da casa da pessoa, está dentro do asilo inviolável, é outra história. O cofre está dentro do estabelecimento, a gente entende que dentro daquele cofre podem ter documentos. O que a gente entende? Eu estou falando aqui agora como fiscal para você, um professor fiscal. O fiscal vai entender como se aquele cofre estivesse com provas materiais, tangíveis, de situações irregulares. Então o fiscal vai se parar com aquela situação e vai, a princípio, pedir que você abra o cofre, né? O fiscal não tem a possibilidade de arrombar o cofre, isso não é tarefa dele. Ele vai solicitar a abertura do cofre. Eu não quero abrir o cofre. Não tem problema, você não quer, né? O contribuinte não quer abrir o cofre. Provavelmente o fiscal vai solicitar uma ordem judicial para levar o cofre junto à Secretaria da Fazenda para a abertura do cofre mediante, né, a busca e apreensão judicial e a ordem do juiz para a abertura do cofre. Então, quer dizer, existe uma necessidade do cumprimento de algumas prerrogativas, mas saiba, o fato do cofre estar dentro do estabelecimento já faz com que haja a possibilidade de ser verificado e fiscalizado. E isso é muito importante. E aí a gente coloca exatamente o que está previsto no artigo 195. Veja, o fiscal pode verificar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais. Veja que a lista não é exaustiva. A lista, segundo inclusive os tribunais superiores, essa lista do 195 não é exaustiva. Outras coisas poderão ser verificadas, né? Então, arquivos magnéticos. Hoje em dia, ali ele falou arquivos, aí a gente pensa em arquivo papel. Hoje em dia, a maior parte das obrigações acessórias de uma empresa são cumpridas via eletrônica. Então, ele entrega mensalmente a escrituração fiscal digital dele de forma eletrônica. Ele entrega mensalmente as notas fiscais de entrada e saída dele, vão aparecer de forma eletrônica junto ao repositório nacional da Receita Federal. Então, na idade, hoje, né, você, advogado, tem que entender, olha, o meu contribuinte pode ser solicitado quanto a coisas eletrônicas, coisas que a princípio estão na nuvem, coisas que a princípio estão no pendrive. Então não se assuste se o fiscal aparecer lá e falar assim, eu preciso pegar a CPU, eu preciso, a princípio, apreender a CPU, vou fazer um termo de apreensão, mas a minha CPU, eu preciso dela, tal, pois mas eu estou aprendendo hoje para fazer uma verificação. E, a princípio, essa verificação, vamos chamar o advogado, você pode estar lá na hora da abertura lá dos dados da CPU, vamos chamar um contador, vamos chamar um representante da empresa e você vai estar lá junto, para poder, a princípio, defender os interesses do teu cliente. Porque, hoje em dia, quando o fisco, a princípio, vai abrir aqueles dados que estão dentro do computador, não pode ter adulteração. Então, às vezes tem alguns fiscos, federal, estadual, municipal, que tem um programa próprio para poder puxar as informações que estavam dentro do computador e, a princípio, é como se ele fizesse uma apreensão daquelas informações. Ele não leva a CPU, ele leva as informações que estão dentro da CPU, através de programa próprio. Aquele programa gera uma numeração, aquela numeração, a princípio, vai seguir corretamente ali toda a informação de que aqueles dados não foram adulterados.
E isso é muito importante. Não adianta você pegar uma coisa para fazer como prova e você não ter aquela numeração. O advogado, você, colega advogado, pode até questionar: será que essas provas são realmente aquelas que foram obtidas no dia da apreensão? Porque se houver alguma dúvida quanto a isso, as provas são irregulares. Você entendeu? Interessante. Então ele fala assim, ó, os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos nele efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiro. Então veja, eu guardo os livros, tanto os obrigatórios de escrituração comercial, quanto os obrigatórios de escrituração fiscal. Eu guardo os comprovantes que fizeram com que a princípio fizesse os lançamentos fiscais e contábeis, né? E eu faço esse guardo até que ocorra a prescrição. É interessante que ele não fala o dado ali, 5 anos a contar da constituição definitiva do crédito tributário, conforme o artigo 174 do CTN, porque até mesmo o prazo de prescrição pode ser suspenso, pode ser interrompido. Então, é até o final. Até o final. Enquanto não decair, enquanto não prescrever o direito do fisco de cobrar, você guarda aqueles documentos. A sua empresa guarda os documentos. Agora vem um detalhe aqui para você de anos de fiscalização. Eu já vi contribuintes tendo ali desespero para poder apresentar documentos de 30 anos para trás. E quando a gente fala de prescrição, a gente fala no máximo 5 mais 5, 10 anos, né? Para guardar aquela documentação. 5 anos do fato tirador, ou do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, mais 5 da constituição definitiva do crédito. Então, no máximo 10 anos e muito contribuinte joga documento fora. Eu vou falar para você com um colega advogado falando para outro colega advogado. Se o teu contribuinte tiver condição de guardar essa documentação ad eternos, ele deixar lá no cantinho, lá no arquivo muito morto, lá, mas deixar lá, aconselho a fazê-lo. Porque, às vezes, a legislação, por exemplo, previdenciária, solicita documentos desde o início, de quando ele começou a contribuir com a empresa dele. E, por algum motivo, eles não têm todos os dados lá. E aí eles pedem para você apresentar um documento que, a princípio, você já jogou fora, já queimou. Eu já tive essa experiência algumas vezes na minha vida de servidor público. E tentei ajudar essas empresas. Mas, às vezes, as coisas não estão mais conosco. Estão com a própria empresa e ela, a princípio, se desfez. Então, tomem um certo cuidado a respeito dessa situação. Tudo bem? Vamos continuar lá. Aí ele fala assim, ó, a respeito aqui do nosso código. Vamos sempre trazer alguma perguntinha, né? Pergunta que ou caiu em prova, ou que normalmente a gente ouve as pessoas fazerem, mas são perguntas interessantes, ó. Responda com certo e errado, sempre as perguntas. As autoridades fiscais devem restringir-se à avaliação do acervo material e documental disponibilizado espontaneamente pelo administrado. Ou seja, eu não vou poder cobrar outra coisa ou somente aquilo que o administrado, ou seja, a pessoa tem para entregar. Algo a mais o fiscal não pode cobrar. Claro que não, né? Está errado essa informação. O fiscal, você viu, tem acesso a todos os documentos, livros, arquivos, né? Tudo aquilo que a princípio amparou os lançamentos nos livros contábeis e fiscais, tudo isso tem acesso o nosso querido agente fiscal. Vamos chamar de querido porque a princípio você percebeu no começo da minha aula que você deve ter carinho por esses agentes e não mais ficar fugindo deles. E eu sou um deles, então, por favor, me ame. Estou brincando com você, com grande alegria, porque eu estou aqui celebrando poder estar aqui lecionando para você. É uma grande alegria. Mas vamos lá, voltamos ali para a nossa informação. Ó. Outra pergunta. Suponha que determinada lei tenha instituído uma norma reservando privativamente à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o direito de fiscalizar as empresas aéreas em operação no país. Nessa situação, a regra criada não tem efeito sobre a competência das autoridades tributárias de examinar livros, arquivos, documentos, papéis, efeitos comerciais ou fiscais das referidas empresas aéreas. Então não pode, por exemplo, olha que interessante esse exemplo, né? Não pode a ANAC criar situações que impeçam ou dificultem o recebimento pelas autoridades tributárias dos livros, arquivos, documentos, papéis, efeitos comerciais e fiscais para que a atividade possa ser exercida pelo fisco. Né? Quer dizer, então, é verdadeira essa informação. Essa segunda pergunta tem aqui como gabarito certo. E a gente leva essa informação como uma situação interessante. Quer dizer, mesmo que um outro órgão criasse alguma limitação ao poder de tributar, essa limitação, a princípio,
não estaria correto ou coerente aí conforme a gente está vendo. Tá bom? Legal, pessoal. Primeiro bloquinho light aqui para a gente poder começar com o artigo 195 e começar com a parte da administração tributária e fiscalização. Eu espero que vocês estejam gostando. Volta daqui a pouquinho que a gente tem mais para você. Até a próxima.